Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero tratar um tema sobre o qual todos nós sabemos e entendemos alguma coisa. É sobre as redes sociais, as mídias sociais, o uso dos celulares, dos telefones. Hoje nós temos tanta facilidade, a tecnologia avançou e nos ajuda muito. Aquilo que nós levávamos dias, meses para saber, nós agora podemos saber imediatamente, porque a nossa comunicação, a comunicação no mundo melhorou muito, né? Mudou muito nos últimos tempos, nos últimos anos. Só que trouxe-nos também um problema. Muitos de nós acabou virando dependente ou se tornando dependente dos aparelhos, dos celulares. Já há hoje pessoas que têm que ir para o psicólogo porque estão com, se podemos chamar assim, a doença do celular ou a doença de estar totalmente conectado o tempo todo, não é? Então, nós muitas vezes amamos o que é para usar e usamos o que é para amar. Ou seja, às vezes temos um amor tão grande ao nosso aparelho, ao nosso celular, e às vezes usamos as pessoas, e as pessoas são para amar. Onde anda o amor? O amor ao próximo, aquele ensinamento de Jesus, amai-vos uns aos outros. Nós estamos perto de quem está longe e longe de quem está perto. Quem que ainda não foi num ambiente, numa sala de espera, ou às vezes até num restaurante, em volta de uma mesa, uma família reunida e todos acessando o celular? Estão perto, mas estão longe. Então estão longe de quem está perto, estão perto de quem está longe. Quantas horas gastamos nas redes sociais? Aqui é uma pergunta que todos devemos nos fazer. Crianças, jovens, adultos. Quantas horas nós gastamos nas redes? O que nós passamos para frente? Às vezes recebemos mensagem, recebemos artigos, recebemos pequenas vinhetas, filmes e passamos para frente. Somos muitas vezes divulgadores de mensagens que não vale a pena passar. Às vezes somos divulgadores de mentiras, de baboseiras, me desculpem usar esse termo, de coisas sem sentido, de piadinhas, de coisas que só ocupam o nosso tempo e não acrescentam em nada na nossa vida, não é? Um assunto famoso que é das fake news, né, que agora o Poder Judiciário está tentando de todas as maneiras barrar e travar esse absurdo que acontece no nosso país e no mundo, que são as fake news, as mentiras contadas muitas vezes, não é, colocadas à disposição de todo mundo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. As redes sociais são uma ferramenta que pode ajudar muito na evangelização. Todos os papas ultimamente têm dito isso, mas não pode ser usada em hipótese nenhuma para gerar radicalismos, intolerância, falsidades, não é? E muito menos para nos fazer perder tempo. Quanta gente, cada um deve se perguntar, quantas horas hoje eu fiquei diante do celular? Quanto tempo eu gastei olhando para mensagens, para vídeos, para tantas coisas no celular? É preciso ocupar o tempo com leituras, ler um bom livro, não é? Cada um deve se perguntar, quantos livros eu li nesse último ano, nesses 2 últimos anos? Eu tenho lido, estudado, me dedicado a leituras boas, a leitura da Bíblia, por exemplo, não é? Ou de um bom livro. E aqui o Papa Bento XVI disse numa mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, no tempo que ele era o Papa, o ambiente digital não é um mundo paralelo ou puramente virtual, mas faz parte da realidade de muitas pessoas, especialmente a dos mais jovens. Faz parte, mas não pode ser
uma doença, não pode ser uma escravidão. O Papa Bento XVI, com essas palavras, ele reconhece o valor da cultura digital e a relevância que tem na propagação da fé cristã. A Igreja sempre utilizou todos os recursos disponíveis para expandir a mensagem do Evangelho. E na atual conjuntura, os cristãos devem, com responsabilidade, utilizar a mídia para anunciar Jesus Cristo, não é? E esta, por São João Paulo II, foi chamada, ou seja, a comunicação, as mídias sociais, São João Paulo II disse que é o novo Areópago dos tempos modernos. Lembramos que Areópago é aquele lugar onde São Paulo foi anunciar Jesus Cristo. Então, há novos Areópagos e esse mundo das comunicações é um deles. Então, é importante, nós sabemos, vemos lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, proclamar o Evangelho a toda criatura. As mídias sociais tornam-se uma boa oportunidade para isso, mas é preciso saber usar bem. A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela convocou todos os cristãos, especialmente os jovens, para testemunhar Jesus Cristo nas redes sociais. Diz assim o Diretório de Comunicação da CNBB: os jovens que estão presentes nas redes digitais são convidados pela Igreja a dar testemunho cristão nesses ambientes. Dar testemunho, saber usar o celular, as mídias sociais, é um dom que nós, jovens e adultos, saibamos usar esses meios e não nos tornemos escravos deles, mas que os possamos usar para a evangelização. Que Deus nos ajude nessa grande e bonita tarefa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.